Desculpem a demora, eu estava com dificuldade com o slide, ele estava travando. Mas eu consegui contornar, já está aí disponível. Tudo bem com vocês? Tudo bem, senhor. Tudo ótimo. Tudo bem, só ajeitar aqui e a gente já começa. Ok, então hoje é a aula de introdução ao direito internacional público. Então eu vou apresentar a disciplina, vocês devem ter assistido aos vídeos que eu pedi na semana passada, né? Então eu precisei me ausentar na semana passada por um compromisso anterior. Aí eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem e fazerem fichamento. Então vocês já devem ter alguma ideia do direito internacional. Então, no nosso conteúdo programático, nós estamos aqui no tópico 1, Introdução ao Direito Internacional Público, tópico ao qual nós vamos dedicar algumas aulas, né? E em Introdução ao Direito Internacional Público, nós vamos tratar desses temas, né? Conceituação, direito interno, direito internacional, características, que são os temas de hoje. Vamos falar ainda de sociedade internacional, a correlação entre direito internacional e a teoria das relações internacionais, responsabilidade internacional, conflito entre a norma interna e a norma internacional e as correntes teóricas a respeito da correlação entre o direito interno e o direito internacional, o dualismo e o monismo e, no caso, as duas correntes aplicadas no direito brasileiro. Esse é o roteiro desta e das próximas aulas, em que nós faremos uma introdução geral ao direito internacional público. A nossa disciplina, vamos nos referir a ela como DIP, tá? Uma abreviação de Direito Internacional Público. Direito Internacional Privado, que é uma disciplina que vocês terão no 5º ano, a gente abrevia como DIPRI, tá? O DIPRI é o Direito Internacional Privado e o DIP, essa disciplina, é o Direito Internacional Público. Pois bem, conceituação, uma conceituação inicial e, portanto, ainda incipiente, ainda precária. O que é o direito internacional público? O direito internacional público é o conjunto de normas e princípios que regulam as relações dos Estados entre si e dos demais entes dotados de personalidade jurídica internacional. Então, vamos analisar esta definição, que é uma definição introdutória, como eu disse, né? Então, o nome da disciplina, Direito Internacional Público. Nós temos o privado e o público. O direito internacional privado, lá da disciplina do 5º ano, estuda a aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Mas pode isso? Em certas circunstâncias, né? Sob certas normas, é possível, sim, que uma norma estrangeira valha no Brasil. E também sentenças estrangeiras podem ser executadas no Brasil. Imaginem, um juiz argentino profere uma sentença e essa sentença pode vir a ser executada no Brasil. Isso é tema de direito internacional privado. Também medidas interlocutórias, né? Também se inclui no direito internacional privado a questão da nacionalidade, regime jurídico da nacionalidade. E o direito internacional público, o que estuda? O direito internacional público cuida das relações entre os Estados, as normas que estabelecem o convívio entre Estados. Então, vamos na definição. É o conjunto de normas e princípios. São normas e princípios, sendo que essas normas têm características muito particulares. O que vocês estudaram sobre norma jurídica estritamente não se aplica ao direito internacional. A norma internacional é muito diferente da norma jurídica que vocês estudaram até aqui. Então, esta disciplina pressupõe o seguinte: vocês peguem o que vocês estudaram até agora no direito, juntem tudo e joguem na lata do lixo, tá? Porque a gente vai ver outros pressupostos. A norma internacional é muito diferente da norma jurídica, a gente já vai apontar as diferenças. E também princípios. O direito internacional
é bastante orientado por princípios, costumes, que regulam as relações dos estados entre si. Estados, os países, são os sujeitos originários do direito internacional. O direito internacional surge quando os estados procuram se relacionar entre si. Então, estamos falando da história das civilizações. Então, quando pela primeira vez dois reinos, dois países, dois reinos, né, enfim, como se queira chamar, quiseram manter relações de qualquer ordem que seja e estabeleceram regras de convívio. Ali, naquele momento, surgiu o direito internacional. Regras de convívio para quê? Para qualquer assunto que vocês queiram. Questões comerciais, questões tributárias, porque uma das raízes do Estado é o monopólio dos tributos, né? Sob qualquer perspectiva. Então, onde se cobra um imposto num país ou no outro, a circulação, o reconhecimento de cidadãos de um país em relação ao outro, podendo circular entre si, a questão da guerra, né? Então, uma paz entre os dois países é uma norma internacional que estabelece condições para que aquela guerra seja interrompida e não se dê a ela continuidade. Então, sobre qualquer assunto que vocês imaginarem, né, que serão assuntos, serão temas de interesse entre dois estados, esses estados podem estabelecer normas. O primeiro tratado mais antigo de que eu vou falar data do século 23 a.C. Então, já lá vão 34 séculos de prática de tratado internacional. Disso a gente vai falar nas aulas dos tratados internacionais. Então, ali é o registro mais antigo que a gente tem. Foi um tratado entre o faraó dos egípcios, Ramsés III, e o rei dos hititas. Eu me esqueci o nome dele, mas é um fato documentado, né? Então, considera-se que esse é o tratado mais antigo de que se tem registro. E se considera que ali nasceu o direito internacional. Quando, no primeiro momento, dois países resolveram criar regras de convívio. Então, o moderno direito internacional, ou direito internacional público, é formado por essas regras de convívio entre Estados e também, desde o século XX, os demais entes dotados de personalidade jurídica internacional. Outros entes também integram a sociedade internacional, além dos Estados. Depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de uma decisão consultiva, um parecer consultivo da CIJ, Corte Internacional de Justiça, as organizações internacionais também passaram a ser reconhecidas como sujeitos. E aí outros sujeitos foram sendo aceitos, né, foram ingressando na sociedade internacional, sujeitos atípicos, como a Cruz Vermelha Internacional, alguns mais recentes como a Itaipu Binacional, sujeitos sem personalidade jurídica, grupos sem personalidade jurídica, como foi o caso das Farc. É tudo que a gente chama de demais entes, né? Então, os estados e demais entes. E é isso o direito internacional público em linhas introdutórias. Conjunto de normas e princípios que regulam as relações entre esses sujeitos, os estados e os demais entes. Desculpa interromper, eu coloquei ele no chat, mas o senhor não viu. O Paulo está pedindo para o senhor aceitar ele, que ele está querendo entrar na aula. A diferença entre o direito interno e o direito internacional. Pamela, você está falando? Eu não estou escutando. Pode dizer. Está escutando agora? Agora eu estou. Você já tinha falado antes? Sim, eu coloquei ele no chat, mas acho que o senhor não viu. O Paulo está pedindo para o senhor aceitar ele está querendo entrar na aula. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Meu fone está com mau contato, eu só sei que vocês estão falando quando eu vejo o azulzinho aqui. Oi, Alessandra, você abriu o microfone? Ai, perdão, prof, abri errado, tô com problema no fone. Tá. O Paulo está pedindo para você... Eu não sei onde fazer isso. Paulo.
Nem aparece o nome dele aqui. É o Paulo Sérgio? Isso. Tá. Eu convidei ele, tá aparecendo aqui ligando. Vamos ver se ele ingressa. Muito bem. Então, enquanto ele entra, vamos dar prosseguimento. Diferença entre o direito interno e o direito internacional. Como eu dizia, o direito interno, o que vocês aprenderam até aqui, é aplicável ao direito interno, é muito diferente do direito internacional. Então, no direito interno, a gente tem exercício de jurisdição, a gente tem atividade legislativa, a gente tem a norma jurídica, são fundamentos do direito. No direito internacional, nós não temos nada disso. A organização do sistema é completamente diferente. Como funciona o direito internacional? Quando eu falo direito internacional, é direito internacional público, tá, gente? A gente pode falar assim. Sempre que eu falar direito internacional, é o público. O direito internacional privado tem nome e sobrenome. Direito internacional é privado. Então, o direito interno, ou seja, o direito dos Estados, o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo. Algumas características, né? A norma jurídica no direito interno é dotada de coercitividade. O que significa coercitividade, turma? Me digam com as palavras de vocês. O que significa coercitividade da norma jurídica? O Estado tem força para impor a norma? Exato. O Estado tem força para impor a norma. Boa definição, Milena. O Estado usa do seu poder de coerção, do monopólio jurídico da força para fazer valer a norma jurídica. Se nós não a cumprimos, o Estado usa da força para que ela seja cumprida. Essa é uma característica do direito interno. Né? E o direito internacional, ele é dotado de coercitividade? Reflitam comigo. Se um país deixa de cumprir um tratado internacional, é possível usar do poder de coerção ou da força para obrigar esse país a cumprir o tratado internacional? Vocês acham, usando o bom senso, conhecimento de vocês, vocês acham que isso é possível? Acho que não, prof. Realmente, não é possível. Digamos, a Argentina e o Brasil têm um tratado lá de importação e exportação. O Brasil exporta, sei lá, veículos para a Argentina exporta geladeiras para o Brasil. E os dois países têm um tratado internacional estabelecendo isenção de impostos para os produtos recíprocos. Um dia chega um container brasileiro de automóveis lá e ele é tributado na Argentina. E aí o governo brasileiro vai fazer o quê? Vai obrigar a Argentina? Vai recorrer à ONU? Vai enviar tropas para obrigar a Argentina? Vai pedir ajuda para os Estados Unidos para obrigar a Argentina a cumprir o tratado? Nenhuma dessas opções. No direito internacional, não é lícito o uso da força para fazer um Estado cumprir ou deixar de cumprir, fazer ou deixar de fazer uma certa obrigação, seja ela com base num tratado bilateral, seja com base num tratado convencional, uma convenção internacional multilateral. Não é possível obrigar alguém, um Estado, a fazer algo. Não existe, em suma, poder de coerção no direito internacional. A norma internacional não é dotada de coercitividade. No direito interno, sim, a norma jurídica é dotada de coercitividade. No direito internacional, a norma internacional não é dotada de coercitividade. Então, o que leva um país a cumprir uma norma se não existe uma força? Não existe uma polícia internacional? Algumas pessoas acham que a ONU, né? A ONU tem esse papel, mas não, a ONU é muito menos que isso, tá? A gente vai ter aula sobre a ONU. O que levaria, se alguém tiver alguma ideia do que me dizer, o que levaria um país a cumprir uma norma se ele não é obrigado a tanto?
Alguma ideia? Acho que as sanções, né, prof? Que ele pode sofrer se ele não cumprir. Sanções por parte de quem, Bruna? Quem vai impor sanções ao Estado? Talvez de outros países? Talvez de outros países? O Paulo entrou. Bem-vindo. Evitar sanções precárias da comunidade internacional é exatamente isso, Paulo. No direito internacional, não há sanções estritamente. Não existe uma polícia, não existe um superestado, né? A ONU até poderia ser, mas ela está muito longe de ser. Então, um Estado que bata o pé e não queira cumprir uma norma, ele pode sofrer as chamadas sanções precárias do direito internacional ou da sociedade internacional, de que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Mas, basicamente, o que leva um Estado a cumprir a norma? Não é a coercitividade, é o pacta sunt servanda. Vocês ainda não tiveram direito das obrigações. Mas lá em direito civil, vocês vão estudar em direito das obrigações, que um contrato, que é uma obrigação entre duas partes, tem efeito interpartes e não erga omnes, é estritamente efeitos interpartes, e só trata de direitos disponíveis, vocês vão estudar isso lá em direito civil. O contrato deve ser cumprido por conta desse princípio, pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda a gente traduz por algo como o que foi acordado pelas partes deve ser cumprido. Ou também se diz assim, o contrato gera lei entre as partes. E eu digo assim, ajoelhou, tem que rezar. Essa é a ideia do pacta sunt servanda. Ninguém mandou assumir um compromisso. Agora tem que cumprir, né? Ajoelhou, tem que rezar. Se, por exemplo, eu vendo o meu carro para a Bruna. A Bruna me oferece 20 mil reais, eu vendo meu carro para ela. Aí eu falo, Bruna, eu te entrego o carro na segunda-feira. Então, estritamente, a gente está fazendo uma promessa de compra e venda. A Bruna me pagou, né? Eu falo, devolvo o carro na segunda-feira. A gente fez o contrato. No sábado, eu encontro o Paulo e o Paulo me oferece 25 mil reais. Aí eu entrego o carro na hora. E na segunda-feira falou, Bruna, foi mal aí. Achei um preço melhor. Pergunto, eu tinha o direito de fazê-lo, turma? Eu poderia fazê-lo? Eu respondo. Fábio pergunta, Fábio responde. Eu, do ponto de vista contratual, não poderia fazê-lo. Eu estava obrigado para com a Bruna. Então, ao vender o meu carro, eu descumpro o compromisso de compra e venda, né? E eu incorro em responsabilidade por isso. Eu assumi o compromisso, eu assumi um pacta sunt servanda. Mas eu vou deixar de ganhar 5 mil reais? Sim. Ajoelhei e reze agora. Né? Assumi o contrato, devo cumpri-lo. O contrato gera lei entre as partes, então eu deveria cumprir o contrato. O Paulo cometeu algum ilícito ao comprar de mim? Não, nenhum. Porque o contrato gera vínculo apenas interpartes. Apenas eu e a Bruna estaríamos vinculados a esse contrato. O terceiro, o Paulo, que é o terceiro, não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma obrigação decorrente desse contrato. Então, por conta disso, eu provavelmente teria de indenizar a Bruna, e a indenização, muito provavelmente, seria superior ao lucro auferido nessa negociação. Então, esse é um exemplo lá de direito das obrigações, para vocês entenderem o que é o pacta sunt servanda. É um princípio que diz que o acordado deve ser cumprido. E esse é o pressuposto de exigibilidade da norma jurídica internacional, o pacta sunt servanda. Ninguém obrigou o Estado a assumir uma norma internacional, a firmar um tratado, né, a se submeter voluntariamente a uma norma. Ele se submeteu à norma, ele firmou o contrato, ele deve cumprir esse eu estou falando contrato, é tratado agora, tá? Esse tratado. Então, o Estado firmou o tratado, ratificou o tratado é válido, agora deve cumpri-lo. Pacta sunt servanda.
É por isso que as normas internacionais devem ser cumpridas. Não porque exista coercitividade. Não porque exista um poder superior de polícia que vai obrigar o Estado, porque não existe. E sim porque ele assumiu esse compromisso. O direito interno é centralizado, no sentido de que a principal fonte do direito é o Estado, né? A gente vai voltar a falar das fontes do direito nesta disciplina, quando a gente for falar das fontes do direito internacional. Eu vou falar um pouco mais disso. Mas, basicamente, o direito interno é centralizado na figura do Estado. O Estado estabelece as fontes do direito. Mas e as fontes como costumes, né? Como os atos unilaterais? Eles decorrem do Estado? Eles são validados pelo Estado. Em última instância, o Estado é a grande fonte do direito. Se algo é fonte do direito, o é porque o Estado assim o reconhece, tá? Por isso a gente diz que o direito interno é centralizado. Centralizado onde? Na figura do Estado. E o direito internacional, qual a característica dele nesse aspecto? É o fato de ele ser descentralizado. Não existe uma única fonte normativa. As fontes de normas internacionais são múltiplas. E é um sistema que a gente pode sintetizar como caótico. Não há nenhum controle sobre de onde vêm as normas internacionais. Exemplos de normas internacionais. Um tratado firmado hoje entre Brasil e Argentina, é uma norma internacional. Um tratado firmado hoje entre Laos e Camboja é uma norma internacional. Um tratado entre os países da União Europeia é uma norma internacional. Assim como é norma internacional, um princípio geral do direito regional, como, por exemplo, na América Latina, o princípio do asilo político, é um costume regional latino-americano, é uma norma internacional. Normas de organizações internacionais são normas internacionais também. Se, neste momento, a ONU está baixando uma resolução via Conselho de Segurança, isso é uma norma internacional. Se, nesse momento, o Conselho da União Europeia, em Bruxelas, está baixando uma resolução sobre algum tema comercial dos países da União Europeia, isso é uma norma internacional. Decisões judiciais de tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, a gente pode dizer que são normas jurisprudenciais internacionais. Enfim, é um sistema caótico, altamente descentralizado. Não há controle sobre a produção normativa. Não há como saber conhecer todas as normas, né? Existem apanhados, existem compilados, assim como vocês têm Vademecum, também existem livros que fazem um apanhado de normas internacionais, mas não tem como pegar todas as normas internacionais. Mesmo as do Brasil, são muitas. O direito interno tem uma estrutura vertical. A estrutura piramidal que a gente estuda lá em Kelsen, né? A pirâmide normativa kelseniana. E predomina no direito interno o princípio da compatibilidade vertical das normas, como vocês bem sabem, que diz que uma norma de nível inferior deve estar adequada, estar conforme a uma norma de nível superior. E se a norma de nível inferior estiver incompatível com a norma de nível superior, ela padece de ilegalidade, né? Ela é nula. Se a norma superior for a Constituição, a gente diz que a norma inferior é inconstitucional. É uma motivação de inconstitucionalidade. Então, no direito interno, prevalece uma estrutura vertical, a pirâmide normativa, normas primárias, normas secundárias, e o princípio da compatibilidade vertical dessas normas. E no direito internacional, a gente tem um sistema vertical? É uma relação vertical? Não, nós temos um sistema horizontal. Um sistema horizontal tanto das normas quanto dos sujeitos. Por exemplo, no sentido de que todos estão no mesmo patamar. Não existe pirâmide, não existe hierarquia. Estão todas no mesmo nível.
Em termos de norma, todas as normas estão no mesmo plano de validade. Por exemplo, um tratado entre o Brasil e a Argentina vale tanto quanto um tratado entre o Brasil e o Paraguai. Não tem tratado que valha mais que o outro. Estão no mesmo patamar. Estão no mesmo nível. E a horizontalidade dos sujeitos, no sentido de que eles estão no mesmo plano. Né? Mas vamos ficar no plano da norma aqui. As normas estão num plano horizontal. Já no direito interno, com relação aos sujeitos, agora sim os sujeitos, nós temos uma relação de subordinação. Todos nós estamos subordinados ao Estado. Todos nós estamos subordinados ao Estado. Todas as pessoas naturais, né, ou pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas. Estamos todos subordinados ao Estado. E no direito internacional, nós temos uma relação de coordenação. Como os sujeitos estão no mesmo plano, eles se coordenam. Não há subordinação formal entre os Estados. Agora vamos fazer alguns parênteses. Né? O que existe é uma igualdade formal entre os Estados. Todos os Estados são formalmente iguais porque são soberanos. A soberania é um conceito, é um princípio central no direito internacional. Então, na medida em que são soberanos, os Estados não se subordinam uns aos outros. Sendo soberanos, os Estados são autoridades máximas dentro da sua jurisdição e não se subordinam, não se submetem a nenhuma vontade externa a si próprios. Logo, a partir do momento que a gente considera que há uma igualdade formal, eles se coordenam entre si. Eles se estabelecem no mesmo plano para criar regras. As regras, as normas, não são impostas de cima para baixo. Não vem a ONU um dia e baixa uma norma e obriga os Estados. Isso não existe. A adesão à norma é voluntária no direito internacional. A diferença do direito interno, né? No direito interno, estamos todos subordinados à lei, às normas. As normas são criadas pelo Estado e impostas a nós. Claro, criadas no marco do Estado democrático de direito, há todo um processo normativo, né? Um processo legislativo de criação da norma, com participação política e tal. Mas, no fim das contas, é uma norma criada e imposta pelo Estado, de cima para baixo. No direito internacional, as normas não são impostas aos Estados, aos sujeitos da norma, né? Os próprios sujeitos da norma, os Estados, é que criam as normas. Eles as criam e eles se submetem voluntariamente a elas. Ok? Esses são paradigmas do direito internacional que vocês têm que entender no primeiro momento, tá? Eu sei que é difícil entender que a norma jurídica é diferente, que tem outras maneiras de se estabelecer, de se compreender o direito internacional, mas é isso. Estou vendo que tem algumas perguntas do Paulo, ou uma pergunta. Professor, existe hierarquia entre lei complementar e ordinária? Uma lei ordinária pode revogar uma complementar? Não existe hierarquia entre os tipos normativos, Paulo. Cada uma tem o seu âmbito próprio e não se miscuem. Por exemplo, uma lei complementar só pode ser feita sobre um tema previsto na Constituição. A própria Constituição fala que esse tema será regrado por norma complementar. Norma complementar determinará sobre blá, 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 blá. Né? Então, a própria Constituição diz quando é lei complementar. E lei complementar tem que ser aprovada por maioria absoluta, em duas casas. Lei ordinária, sobre todos aqueles temas que a Constituição prevê, que podem ser regrados pelo governo federal. E a lei ordinária é aprovada por projeto de lei com maioria simples. E a lei complementar, maioria absoluta. Então, não é hierarquia, tá? Estritamente não é hierarquia entre os tipos normativos, Paulo. Pergunta que surgiu no meu estágio. Uma lei ordinária pode revogar uma complementar? Não, não pode. Nem a complementar pode revogar a ordinária. O que pode acontecer eventualmente, Paulo, na ausência de uma lei complementar, que está prevista na Constituição,
uma lei ordinária regrar uma certa relação, até que advenha a lei complementar. E aí a lei complementar revoga a ordinária, tá? Mas só nesse contexto. Então, essas, turmas, são as características do direito interno e do direito internacional, as diferenças básicas entre eles. Alguns precursores do direito internacional: Francisco de Vitória, no século XVI, Hugo Gross, no XVII, e Jeremy Bentham, no século XIX. São autores que trataram de temas que estão nas bases do moderno direito internacional. Então, Francisco de Vitória. Ué? Eu achei que eu tinha uma imagem dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que eu peguei um arquivo antigo? Puxa vida. Deve ter perdido. Enfim, eu tinha aí uma imagem de cada um deles, né? Com um resuminho e tal. Eu vou refazer essa parte e vou deixar o arquivo correto no sistema para vocês. O Francisco de Vitória, ele era da escola de Salamanca, escola de direito da Espanha. É uma faculdade antiga do século XIII, né? E o Francisco de Vitória tratou de questões como, por exemplo, a guerra. A guerra, questões sobre neutralidade, em quais as situações que a guerra é considerada justa, o que devem fazer ou deixar de fazer os terceiros estados em relação à neutralidade. Então, ele tratou dessas questões nos seus estudos, que são questões relevantes para o direito internacional. Hoje, cada vez menos, porque a dimensão econômica tem se imposto cada vez mais, mas durante muito tempo a guerra foi um tema central no direito internacional. Aliás, ele nasce com isso, né? Então, o Francisco de Vitória, espanhol, tratou desses temas pertinentes à guerra. Hugo Grossio, pensador holandês, que viveu muitos anos na França, teve que fugir da Holanda, ele tratou do direito do mar. O nome do principal livro dele é De Mare Liberum, em que ele tratou da liberdade dos mares. Ele criou essa expressão, mare liberum, em oposição ao que ele chamou de mare clausum, a política defendida e levada a cabo pelas potências ibéricas, ou seja, Portugal e Espanha. Qual era o contexto histórico? É o contexto da expansão marítima europeia. Então, as primeiras potências a se expandirem foram Portugal, né? Primeiro Portugal, ponta de lança, muito antes dos outros, e depois a Espanha. Esses dois países vieram primeiro e basicamente dividiram o mundo. Com o Tratado de Tordesilhas, os dois países, e depois o Tratado de Saragoça, que dividiu o mundo do outro lado, lá no Pacífico, os dois países, né, os dois reinos, praticamente dividiram o mundo entre si, estabelecendo que todas as terras não pertencentes a nenhum reino cristão seriam posse ou da Espanha ou de Portugal, né, conforme estivesse dentro dos domínios que os dois estabeleceram com os meridianos, o meridiano de Tordesilhas de um lado e o meridiano de Saragoça do outro. E esses países, então, tiveram o monopólio das navegações durante algum tempo, mas depois vieram as potências secundárias europeias. A Inglaterra, naquela época, no começo, era uma potência de segunda linha. A França podia já ser, né, estava se tornando cada vez mais uma potência europeia, mas como potência marítima era secundária. A Holanda também era um país pequeno que se baseava nas relações comerciais,
que começou também como uma potência secundária, né? E vieram enfrentando o poderio das potências ibéricas. Então, Portugal e Espanha é que eram os poderosos nesse momento. Estamos falando do século XVI. E aí a Holanda, por exemplo, teve que enfrentar as represálias dos espanhóis e dos portugueses. E houve muitas guerras, né? Entre os holandeses e os espanhóis. Depois eles assinaram um armistício. E a Holanda continuou em guerra com Portugal, mesmo já tendo sido encerrado a União Ibérica. Então foram décadas de guerra. E aí o Hugo Grocio refletiu sobre isso e formulou essa definição. Ele chamou de política de mare clausum, ou seja, mar fechado. Mare clausum é mar fechado em latim, que as potências ibéricas praticavam, ou seja, elas se consideravam donas dos mares e não queriam que mais nenhum país tivesse direito de navegar. E nesse momento, Portugal e Espanha tinham poderio para fazer isso e efetivamente faziam. E o que essas potências de segunda linha, nesse primeiro momento, faziam foi contestar o domínio português e espanhol. E, no caso, o Hugo Grosso falou que era a política de mare liberum, e assim se chama o livro dele, de mare liberum, sobre a liberdade dos mares, a gente poderia traduzir. E esse é o principal aporte, mas não o único, do Hugo Grosso para uma temática que viria a ser central no direito internacional. Ele também tratou do direito da guerra, ele também tratou de questões comerciais, vários outros temas. E o Jeremy Bentham? O Jeremy Bentham veio bem depois, né, século XIX, inglês, e ele que deu as bases do que é o direito internacional contemporâneo. Ele que estruturou, e em inglês ele chamou de International Law. E ele então deu a roupagem ao moderno direito internacional. E esses são alguns dos pensadores, mas não os únicos, sobre os quais mais se fala, né? Eu também identifico outros pensadores, como, por exemplo, Ramon Llull, que era um catalão do século XII, né, muito importante, e que não é devidamente, cujo peso, o aporte, não é devidamente mensurado. Né? Tem outros nomes, mas esses são os nomes que mais são lembrados, que caem em provas e tal. A nomenclatura da nossa disciplina. Nós temos o ius civile e o ius gentium romano, que evoluem para no direito medieval europeu e o gentium. Deixa eu contar a história do direito romano, para vocês entenderem. No direito romano, existiam normas que valiam para os romanos, que era o chamado ius civile, o direito dos civis, né, dos civis, ou seja, os habitantes das civitas, da cidade, as civitas, que eram os romanos, e o ius gentium, que era o direito que a gente pode dizer que é o direito das gentes, dos outros povos habitantes do império que não eram romanos. Não se esqueçam que a cidadania romana só é estendida com o Edito de Caracalla em 212. Só em 212 é que todos os habitantes do império se tornam cidadãos romanos. Até então, só eram cidadãos romanos. Inicialmente, os habitantes de Roma, se fossem eles plebeus ou patrícios, eles eram cidadãos romanos. Depois, essa cidadania foi estendida a todos os povos da Península Itálica. E só mais tarde, com o Edito de Caracalla, é estendida essa cidadania a todos os habitantes do Império. Então, vamos ficar ali nos primórdios, né? Ainda na República Romana, em que existe o ius civile e o ius gentium, ou gentium, ou jus gentium, tem várias pronúncias. Não tem pronúncia certa ou errada nesse aspecto, tá? Tem a pronúncia eclesiástica, a pronúncia reconstituída, a pronúncia tradicional. Então, não tem ninguém que vai dizer para vocês que está errada certa pronúncia. O ius civile era o direito
aplicável aos romanos. Era um direito muito formalista, que tinha uma base inicialmente religiosa. Então, o direito romano nasce atrelado à religião e depois adquire autonomia, mas a ritualística permaneceu. Então, certos atos rituais deveriam ser feitos de maneira solene. Os romanos eram muito formalistas. E a gente herdou muito desse formalismo, né? Por exemplo, um contrato deve ser registrado, senão não tem validade. Por exemplo, contrato de compra e venda de imóvel, tem que fazer o registro do contrato. Isso é um formalismo. Firma reconhecida, declarar o ato de vontade no casamento diante de um juiz de paz, falando sim, né? Tem que dizer as palavras, sim. Ou, se não puder dizer, né, fisicamente, expressá-las de alguma maneira. Isso é um formalismo que a gente herdou dos romanos. E os romanos eram bem formalistas. Por exemplo, tinha que ter testemunhas, 2 testemunhas para uma compra e venda. Fórmulas verbais deveriam ser enunciadas diante dessas testemunhas. Se as fórmulas verbais não estivessem corretas, o ato era nulo ou, no mínimo, anulado. Um exemplo que eu gosto muito é o reconhecimento de paternidade. O pai tinha que pegar a criança e erguê-la acima da cabeça para reconhecer a paternidade. Inclusive, imperadores faziam isso. Né? Assim se dava o reconhecimento de paternidade, por um ato solene. Então, isso era o ius civile. Era um conjunto de normas bastante formais, bastante ritualísticas, que eram aplicáveis aos romanos. E os demais habitantes do Império? Para eles foi feito um conjunto simplificado de normas, que era chamado de ius gentium, que não tinha tantas formalidades. Né? Não era preciso enunciar fórmulas verbais, não era preciso praticar atos formais diante de testemunhos. Era tudo mais simples. Era um direito simplificado, digamos assim. A gente poderia dizer o direito dos estrangeiros, né? Um estatuto dos estrangeiros, né? Digamos assim, dos romanos. Então era um direito simplificado. Isso era o ius gentium do direito romano. E aí a experiência romana se perde, Roma desaparece, o território se desarticula em vários reinos bárbaros, a experiência do direito romano morre, e em seu lugar surge o direito medieval europeu com outros pressupostos, que era um misto de instituições clássicas do direito romano com instituições germânicas, que dá origem a um novo sistema, o que é chamado de direito medieval europeu, com outras bases, enfim, não vamos entrar em muitos aspectos dele. E nesse contexto surge o chamado ius gentium medieval. O direito das gentes medieval, né? Ius gentium, que não tem a ver com o direito ius gentium romano, senão com o nome, né? Herdou o nome, mas é outra coisa. O que é o ius gentium medieval? É o direito dos povos. São normas que dizem, por exemplo, a respeito do exercício de jurisdição entre diferentes senhores feudais. Até onde vai a jurisdição de um senhor feudal e começa o do outro? É o ius gentium medieval que diz isso. É como se dá o exercício da jurisdição, ou seja, os casos que ele julga, que ele submete à sua lei. Porque não se esqueçam, o sistema medieval é caracterizado pela fragmentação política. Cada núcleo territorial é plenamente autônomo e tratado como uma propriedade privada por parte do senhor feudal, com relações de servidão tradicionais, claro, né? Mas, em princípio, era uma propriedade privada, e, nesse ponto, ele criava suas leis, ele julgava, ele tinha a própria moeda, ele tinha o próprio exército, ele cobrava impostos. Todas as atribuições que hoje nós identificamos como exclusivas do Estado eram partilhadas pelos senhores feudais dentro do seu espaço. E para resolver conflitos de jurisdição, eles aplicavam regras que eram chamadas de ius gentium. Aí
É aí, nesse ius gentium medieval, que está o germen do moderno direito internacional público. Tá? É aí que surge o direito internacional público, a partir do ius gentium medieval. Esse ius gentium medieval evolui e ele passa, a certa altura, a ter certos nomes, né? Até certas denominações. Ele passou a ser chamado de ius intergentes, em português, direito das gentes, ou direito dos povos. É como o direito internacional foi chamado durante séculos, até o século XX. Né? Então, é direito das gentes, direito dos povos. Inclusive, vocês encontram na doutrina essa referência, como se fosse um sinônimo estrito do direito internacional. Mas é, digamos assim, um sinônimo meio livre. O nome formal da disciplina é direito internacional público. Então, o ius gentium virou ius intergentes na nomenclatura do Francisco de Vitória. Francisco de Vitória chamou assim, ius intergentes, o direito que se pratica entre as gentes, entre os povos. O Jeremy Bentham, na Inglaterra, cunhou esse nome, International Law, que influenciou a doutrina francesa, o direito francês, e em francês o International Law passou a ser chamado Droit International. O Droit International influenciou a nomenclatura de outros sistemas, de outros ordenamentos jurídicos, como o brasileiro e o português, onde ele passou a ser chamado, em vez de direito das gentes e direitos dos povos, direito internacional. Né? Droit International, traduzido para o português, virou direito internacional. O que é uma nomenclatura passível de crítica, tá, gente? Passível de crítica. Porque internacional, a palavra internacional, pressupõe entre nações, né? Internacional, estritamente, etimologicamente, significa entre nações. Mas vocês sabem que não são as nações que são sujeitos do direito internacional, são os estados. O nome ONU até engana, né? Organização das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. Mas, na verdade, não são nações os membros da ONU. São os estados. Então, quem participa do direito internacional são os estados, não as nações. Por motivos óbvios, né? Já sabem o que é nação. É um conjunto humano com certas características, como uma etnia, uma língua, costume, religião. E essa nação organizada dá origem a um Estado. Pelo menos é assim no contexto europeu. Então, o direito internacional não congrega nações, ele congrega Estados. Então, o direito internacional não é um direito entre nações, é um direito entre Estados. Direito interestadual ficaria feio hoje em dia, né? Então, por tradição, ficou direito internacional. Embora essa crítica aí é etimologia, tá? Quando Jeremy Bentham criou lá no século XIX, fazia sentido chamar de nação. Hoje é estranho. Mas é uma estranheza que ninguém nota mais, né? Já está tão arraigado que é uma crítica hoje sem pé. Então, o direito internacional não é direito entre nações, é direito entre estados. E esse direito internacional, a certa altura do século XX, em especial depois da Primeira Guerra Mundial, se bifurca. Porque uma parte dele adquiriu autonomia. A partir da onde? A partir do judiciário. Primeiro o judiciário, depois a doutrina, e só num terceiro momento a legislação reconheceu essa diferença, essa distinção. Então, no começo do século XX, começou-se a perceber que no que era chamado de direito internacional, só direito internacional, havia um conteúdo de natureza privada, diferente do restante do conteúdo, que era a possibilidade de aplicação de normas estrangeiras sobre temas privados num determinado ordenamento jurídico. E aqui no Brasil, isso começou a se resolver primeiro pelos juízes. Os juízes se deparavam com situações
que demandavam esse tipo de questão e eles criavam uma solução inovadora para a questão. Por exemplo, né, vou detalhar um caso aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Um peruano, um cidadão peruano que é plenamente capaz no seu país, a legislação dele, vamos pensar em termos do século XIX. No país dele, a pessoa é maior de idade a partir dos 14 anos. No Brasil, naquela época, era 18 anos, depois passaria a ser 21 anos ainda, com o Código Civil de 1916. Então, pense, esse indivíduo com 14 anos é plenamente capaz no seu país de origem, plenamente capaz, ele pode fazer todos os atos da vida civil. Ele vem para o Brasil. Imaginem que aqui no Brasil ele fosse tratado como relativamente incapaz, sendo que no país dele ele é plenamente capaz. E por que ele seria tratado assim no Brasil? Porque a lei do Brasil, à época, prescrevia que a maioridade começava aos 18 anos. Os juízes, se deparando na prática com situações como esta, entenderam que não era justo. Um indivíduo no seu país é plenamente capaz, porque aqui no país, fora, né, no nosso país, não é o país dele, ele vai ser considerado incapaz ou relativamente incapaz. Não é justo. Então, os juízes passaram a entender que o direito do país de origem deveria ser aplicado aqui no Brasil, né? Então, pegava-se o direito do país de origem e se aplicava no Brasil. Isso é a base do que nós chamamos de direito internacional privado. A possibilidade da aplicação da norma de outro país no Brasil. Mas é a norma de outros países em matéria privada, tá? Exclusivamente matéria privada. E aí, então, surge essa bifurcação. O direito internacional privado se torna autônomo em relação ao direito internacional. E o que sobrou no direito internacional sem aquele conteúdo de natureza privada passou a ser chamado de direito internacional público. Direito internacional público. E assim nós temos a bifurcação, né? Então, em síntese, hoje nós temos o direito internacional público e o direito internacional privado. Quando nós falamos só direito internacional, é o público. O privado exige nome e sobrenome. A gente fala direito internacional privado. Ok, gente? Ok. Boa. Características gerais do direito internacional público. O princípio da igualdade soberana dos Estados, a boa-fé, o pacta sunt servanda, a reciprocidade, a soberania, que eu não coloquei aí, que é um ponto central. Soberania. Professor, Oi, pois não, pode eu falar. acho que o slide não passou. Ah, tá. Eu estou movendo no lugar errado. Aqui. Obrigado pelo aviso. Soberania é um princípio central do direito internacional. Você pressupõe que todos os estados são soberanos. A gente vai falar um pouco mais da paz de Westfália, onde começa a soberania, né? A gente já falou um pouco na outra disciplina, ciência política, mas aqui a gente vai tornar a falar e vai aprofundar um pouco. Mas desde a paz de Westfália, a soberania é considerada um elemento constitutivo do Estado. O Estado, para ser Estado, precisa ser soberano. E o direito internacional pressupõe a soberania. As normas não são impostas aos Estados, como eu falei para vocês. Os Estados criam a própria norma a qual se submeterá, ou então se deixa voluntariamente subordinar por uma norma internacional. A soberania é um ponto central para entender o direito internacional. Os Estados, sendo soberanos, se coordenam entre si, né? A ONU poderia ser uma outra coisa. A ONU poderia ser uma entidade superior que congrega os Estados, que se submete à soberania. Inclusive, esse foi um dos desenhos iniciais para a ONU, que não prosperaram por motivos óbvios, porque contrariavam as principais potências.
Mas então o direito internacional foi construído a partir desse pressuposto. São normas que não afrontam a soberania dos Estados. Muita gente que tem pouca compreensão do direito internacional costuma alardear quando é invocada alguma norma internacional para restringir o Brasil. Fala assim, a ONU está interferindo em assunto interno do país, né? Falar com alarde, isso tudo é besteira. Se a ONU se manifesta sobre alguma questão interna do Brasil, é porque há um tratado que permita a ONU fazê-lo. Simples assim, tá? Um exemplo, deixa eu pensar, quando o Lula foi preso em 2018, o Comitê de Direitos Civis e Políticos da ONU declarou que isso era uma violação de direitos humanos. A prisão realizada em 2018. Depois foi ratificado isso pelo STF, né? Mas demorou aí 500 e poucos dias até isso acontecer. Então, lá em 2018, o Comitê de Direitos Civis e Políticos da ONU, que é um comitê vinculado ao Tratado de Direitos Civis e Políticos de 1969, disse que aquela prisão era arbitrária e contrária às normas de direitos humanos daquele tratado. Muita gente à época falou com alarde, a ONU está se imiscuindo em assunto interno do Brasil, isso é uma violação da soberania, a ONU está ferindo a autonomia interna do país, né? Foi um monte de gente sem ideia do que estava falando, escrevendo artigo na imprensa. Muitos articulistas famosos se posicionaram contra a época, hoje tem uma perspectiva supostamente diferente, mas se posicionaram contra isso, falaram muita besteira na época. Mas o fato é que o comitê podia se manifestar, porque o Brasil é parte do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1969, que prevê essa possibilidade, o comitê analisar e proferir um parecer sobre o cumprimento ou descumprimento da norma internacional pelos Estados. Aconteceu de o Brasil estar descumprindo a norma internacional. E o comitê se manifestou. Isso não é violação de soberania, porque o Brasil autorizou que isso fosse feito. Está lá no texto do tratado. Muita gente tem pouca compreensão do direito internacional e faz esse tipo de ilação, né? Então, é preciso, em suma, entender que a soberania é um ponto central, que o direito internacional é formado a partir do consentimento dos Estados, e os Estados se vinculam voluntariamente às normas, o pacto sunt servanda. Tudo isso é um construto jurídico para evitar que seja justamente violada a soberania dos Estados. Foi feito todo um castelo, assim, com muito cuidado, para que não se viole a soberania dos Estados. Os Estados continuam soberanos. O pacta sunt servanda, que é o princípio que diz que o que foi o compromisso assumido deve ser cumprido, né? O contrato gera lei entre as partes. Segundo Hobbes, o dever de que os homens cumpram os pactos que celebrem representa uma lei da justiça que expressa a própria ideia de justiça. Uma lei da natureza que expressa a própria lei da justiça. Essa é a base do contratualismo em Hobbes. Mas o que Hobbes já discorria, né? Sobre o dever dos homens cumprirem os pactos, ou seja, o pacta sunt servanda. O Hobbes dizia que representava uma lei da natureza que materializaria, né, um ideal de justiça. A base do contratualismo, vejam só. No plano internacional, não existe autoridade superior nem hierarquia entre os Estados, como eu falei para vocês. A ONU não é uma superpolícia, né? A ONU não é um ente superior, não há hierarquia entre Estados. Os Estados estão formalmente no mesmo patamar. No direito internacional, estabelece a chamada igualdade soberana. Todos os Estados são formalmente iguais, mas nós sabemos que são materialmente diferentes. Alguns países são mais ricos, outros são mais pobres. Alguns países têm mais poder de influência política do que outros. Alguns países têm poderio militar, são potências bélicas. E uma superpotência, que são os Estados Unidos. Outros são nem tem exército, como a Costa Rica. Não sei se vocês sabiam disso.
mas a Costa Rica não tem exército. E acho que já tem uns 50 anos que a Costa Rica não tem exército. E vai muito bem, obrigado. Né? Então, os estados são de fato desiguais entre si. Mas formalmente existe igualdade entre eles. Eles são formalmente iguais porque são soberanos. Quando os Estados Unidos, que são a principal potência em termos econômicos, culturais, políticos, militares, negocia com um país pequenininho, como, digamos, sei lá, Mônaco, né? Um país minúsculo. Os dois negociam de igual para igual. Vão sentar à mesma mesa, em igualdade de representantes, mesmo número de representantes, vão chegar num acordo mutuamente satisfatório. Não há imposição. Né? Os estados são igualmente soberanos. E ainda Mônaco, em relação à França, é chamado Principado porque era um estado satélite da França. Só que desde a Paz de Westfália, Mônaco é plenamente soberano. Né? Mônaco é um estado independente da França. Tudo bem que tem uma certa dependência, mas, sob todos os aspectos formais, é soberano. Mônaco é um país soberano. As sanções precárias que o Paulo antecipou. Quando um Estado deixa de cumprir normas, ele está sujeito às chamadas sanções precárias do direito internacional. As sanções precárias são formas de demover o Estado, ou de punir, entre aspas, um Estado, por descumprir uma norma internacional. Existem vários níveis, várias formas, né, de sanções precárias, de que a gente vai falar em outra oportunidade. Aqui só para mencionar. Por exemplo, a retaliação. No exemplo que eu havia dado, né, dos containers. Chega um container da Argentina no Brasil, chega um container do Brasil na Argentina, e lá a Argentina resolve cobrar o tributo, descumprindo o tratado com o Brasil. O Brasil vai protestar, o governo brasileiro vai tentar demover o governo argentino, né? Mas se a Argentina bate o pé e diz que não vai mais cumprir o tratado, não tem como obrigar a Argentina a cumprir. Não tem. Então, o que o Brasil pode fazer? O Brasil pode fazer uma sanção precária, adotar a retaliação. E existem diferentes nomes para as retaliações, que a gente vai ver também, né? Retaliação em relação à Argentina. Qual é, no caso? É a lógica do olho por olho, dente por dente. A Argentina vai começar a tributar, né, a taxar os produtos brasileiros. O Brasil vai passar a fazer o mesmo. Vai passar a tributar, a taxar na alfândega os produtos argentinos. Isso é a retaliação. Essa é uma sanção precária. O que eu ia falar? Me fugiu o que eu ia falar. Então, essas são sanções precárias. Outra forma de punição do Estado é perda de credibilidade. Se o Estado descumpre os seus acordos internacionais, os outros países não vão mais dar credibilidade a esse país. Não vão mais, por exemplo, querer fazer um tratado comercial com esse país. Ele tem o hábito de descumprir os seus acordos. Né? Isso é uma forma de punição ao Estado, chamada de sanção precária. Mas não subestimem. Em geral, esse tipo de sanção é bastante efetiva. Um exemplo de sanção precária por perda de credibilidade. Digamos que o Brasil extradite para, sei lá, a Arábia Saudita, né? Extradite um prisioneiro para a Arábia Saudita. O Brasil exige que a Arábia Saudita não aplique pena de morte. Está no nosso direito, está na Constituição e está na lei de imigração. O Brasil não pode extraditar para outro país que aplique pena de morte, a menos que seja comutada a penalização. Ou seja, a Arábia Saudita firma um compromisso com o Brasil, compromisso internacional equivalente a um tratado internacional, assumindo o compromisso de comutar a pena, de não aplicar pena de morte àquele prisioneiro. A reduzir a pena restritiva de liberdade, por exemplo, né? Não aplicar penas cruéis.
E aí o Brasil aceita o compromisso e extradita o prisioneiro, a pessoa detida, para a Arábia Saudita. Chegando lá, o que acontece? A Arábia Saudita executa o sujeito. O que vai acontecer? Não tem mais o que fazer. A pena capital, né, como vocês sabem, não tem contorno, ela é definitiva. Matou o sujeito, não tem o que fazer. A questão aí da perda de credibilidade é que ninguém mais vai extraditar para a Arábia Saudita depois disso. Se a Arábia Saudita pede para a França para extraditar, a França não vai extraditar, não vai aceitar o compromisso. Pede para o Japão, pede para a Austrália, ninguém mais vai querer extraditar. Perda de credibilidade. E como eu disse, a perda de credibilidade é bastante efetiva. Um exemplo de retaliação que a gente aplicou real há alguns anos, se não me engano, em 2012. Eu acho que eu peguei um arquivo antigo da minha aula, porque estão faltando dados aí, né? Esse daí eu tinha tudo com data. Mas, enfim. Lá por 2012, brasileiros vinham sendo deportados da União Europeia pela Espanha para o Brasil. Então, a pessoa ia com fins de turismo, com fins de estudo, né? Tem vários estudiosos que iam participar de congressos e não puderam, foram deportados ou foram repatriados, né? Foram barrados no aeroporto e reenviados para o Brasil. A repatriação. E a Espanha vinha fazendo isso por orientação da União Europeia. A União Europeia sinalizou que muitos brasileiros estavam ingressando pela Espanha para ficarem lá ilegalmente, trabalhando e tal. Então, a Espanha tinha que barrar esses brasileiros. E a Espanha vinha fazendo esse trabalho sujo. Na época, era o governo Dilma. O governo brasileiro negociou com a Espanha. O governo brasileiro pediu compromissos, né? Houve uma série de negociações. Teve até entre chefes de Estado negociações. A Espanha assumiu o compromisso, mas não cumpria. A Espanha continuava deportando ou repatriando brasileiros, que eram barrados quando chegavam à Espanha. E se vocês procurarem no Google, deve ter reportagens da época. Tinha muita gente chorando no aeroporto, né? Muitos casos. Então, a solução negociada não deu certo. O que o Brasil fez? Aplicou a retaliação. E a retaliação consistia em também barrar cidadãos espanhóis que viessem para o Brasil. E no processo, claro, foram pegos vários bodes expiatórios. Porque a motivação para a deportação era leonina. Às vezes, sabe, não conseguiu comprovar reserva de hotel. Vai ficar lá 30 dias. Daí tinha 5 dias que deixou em aberto, porque não sabia o que fazer, não tinha reserva de hotel. Isso era motivo para deportação. Ou então não comprovou que tinha o dinheiro para tantos dias, tem que ter um tanto de dinheiro por dia que pretende ficar. Não conseguiu comprovar porque tinha cartão de crédito. Essa pessoa foi deportada para o Brasil. Entre várias outras situações, né? Não tinha carta de visita, a carta de visita não estava assinada. Então eram motivos leoninos. E aí o que o Brasil fez nessa retaliação? O governo determinou à Polícia Federal que fossem deportados ou repatriados espanhóis na mesma quantidade de retorno de brasileiros. Então, vinha um avião da Espanha com 8 brasileiros deportados, a Polícia Federal deportava 8 espanhóis daquele mesmo voo. Vinham 3, voltavam 3. Vinham 12, voltavam 12. E muitos foram pegos, né, de gaiatos, foram pegos como bodes expiatórios, lamentavelmente. Mas o ponto é que essa retaliação resolveu o problema. Bastaram algumas semanas de aplicação dessa norma, dessa postura, para resolver o problema. E aí a questão se solucionou. Depois voltou de novo, mas é outra história. Mas naquele momento a questão se solucionou dessa maneira. A partir da criação da ONU, foi proscrito o uso da força na ordem internacional. A Carta da ONU admite, entretanto, 2 exceções a essa vedação.
legítima defesa e ações do Conselho de Segurança para a manutenção da paz. É como no direito interno, né? Vocês sabem que não é permitida a autotutela no direito interno. Vocês sabem que se alguém me deve, eu tenho que procurar a via judiciária. Então, o chamado exercício arbitrário das próprias razões não é permitido no ordenamento jurídico interno. É autotutela, é proscrita, né? A única exceção é a legítima defesa, como vocês sabem. Então, se alguém me ataca, eu posso usar uma força equivalente para me defender. Ok. No direito internacional é parecido. O uso da força é proibido, porém é permitida a legítima defesa e é permitido o uso da força em ações autorizadas pelo Conselho de Segurança com vistas à manutenção da paz. São as chamadas intervenções humanitárias. Acho que a gente vai falar melhor em outra oportunidade. Mas, enfim, até a criação da ONU, o uso da força era considerado um dos meios legítimos de exercício do direito internacional. Muitas questões internacionais foram resolvidas pela força. A Guerra do Paraguai, por exemplo. A Guerra do Paraguai trouxe uma solução drástica para um conflito entre o Brasil e o Paraguai, né? E o Brasil, Argentina e Uruguai de um lado e o Paraguai do outro. Sem entrar em méritos de justificação, não é o caso, foi uma guerra terrível. Pode até ser considerado um genocídio praticado contra o povo paraguaio. O fato é que a guerra impôs uma solução a um conflito que havia. E como outros vários conflitos de fronteiras, territoriais, né, foram resolvidos pela força. Era a lei do mais forte. O vencedor impunha suas razões. Até o advento da ONU. Com a ONU, o uso da força foi proscrito. A guerra deixou de ser um meio legítimo, um meio lícito de resolução de conflitos no marco da ONU. E a partir de então, apenas essas duas possibilidades de se usar a força. Ações com autorização do Conselho de Segurança da ONU para a manutenção da paz e legítima defesa. Mas não sejamos ingênuos, né? Não quer dizer que tenham acabado os conflitos armados, que não haja mais uso da força. Claro que há. Há pouco tempo, a Rússia simplesmente invadiu a Crimeia e tomou a Crimeia da Ucrânia. E nada se pôde fazer. Um meme aí. Ó. Finalmente eu achei, depois de 5 anos, a lista da verdade, o pergaminho da verdade. Estados poderosos violam a proibição de uso da força sempre que isso lhes interessa, que isso lhes beneficia. É uma verdade, né? Do ponto de vista do realismo das relações internacionais, é uma verdade. Então, os estados, as potências, né? Os estados mais poderosos, quando querem, violam a força. É um dado da realidade. Não sejamos ingênuos. Unidade... Professor, Oi, pois não, pode Oi. falar. Uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho bastante. Na verdade, eu tenho bastante dúvida em relação a isso. As sanções econômicas impostas a Cuba pelos Estados Unidos, quais são os motivos? Porque cada um fala um motivo diferente. E por que tá até hoje? É algo realmente tão importante assim? No caso, quando da Revolução Cubana, várias empresas de capital estadunidense foram nacionalizadas. Uma das características do sistema socialista é a planificação econômica. Então, os meios de produção são nacionalizados, né? Não é que não existe propriedade privada num país socialista. A propriedade privada dos meios de produção é que é nacionalizada. Então, todas as empresas
em Cuba, do dia para a noite, passaram a pertencer aos estados. E não houve indenização, como, de resto, não houve indenização na União Soviética, né, em nenhum país da cortina de ferro. Houve a nacionalização pura e simples das empresas. E os Estados Unidos se sentiram afetados, porque havia muitas empresas estadunidenses que investiram lá, então eles exigiram a indenização, não foi dada, e aí, a partir disso, eles passaram a estabelecer as sanções econômicas. E também fizeram tentativas de intervenção do governo cubano, né? Teve a questão da a Baía dos Porcos, quando um grupo de cubanos exilados desembarcou com apoio dos Estados Unidos para tentar derrubar o governo do Fidel Castro e foi derrotado. A CIA financiou várias tentativas de homicídio do Fidel Castro. Isso até a crise dos mísseis de Cuba. Então, uma das determinações para o fim da crise dos mísseis de Cuba é que os Estados Unidos parassem de tentar interferir no regime cubano. Então, foi o que os Estados Unidos fizeram. Eles não tentaram mais nenhuma tentativa de golpe lá, não financiaram a oposição nem nada, mas eles mantiveram o embargo econômico, que está aí até hoje. E, assim, é consensual que isso já passou do tempo, já tem décadas que deveria ter sido encerrado. Então, tem muita questão ideológica. O Obama fez menções de levantar o embargo, de desmantelar a prisão de Guantánamo, né? Mas nada foi para frente. Então é uma questão muito complexa essa, Alessandra. Dificílima. É um vespeiro. Pois não. O que consiste esse embargo? O principal? O principal. Nenhuma empresa que investir em Cuba poderá investir nos Estados Unidos. E aí? Simples, né, Paulo? A Souza Cruz, por exemplo, que é uma grande empresa brasileira de tabaco, não pode investir em Cuba, que é uma grande produtora de charuto, de tabaco, não pode, porque se investir lá, não pode ter investimento nos Estados Unidos. Então, é unilateral, assim, né? Não precisa nem falar do resto do mundo. Então, nenhuma empresa que tem investimento em Cuba pode ter investimento nos Estados Unidos. Então, é uma grande desmotivação por si própria. Para encerrar a aula de hoje, vamos falar sobre essa questão da unidade e fragmentação do direito internacional. É uma questão teórica, né? A ordem jurídica global está estruturada em esferas temáticas aparentemente autônomas. Há um elevado grau de especialização. E tem havido um crescimento de especialidades, uma grande pluralidade de regimes. Existe um regime jurídico internacional para o direito ambiental, para os direitos humanos, para o direito do mar, para o direito dos tratados. Quer dizer, o direito internacional aparentemente está se fragmentando, ele está deixando de ser uma unidade. Então, no seio do direito internacional surge o direito ambiental, e ele vira um ramo autônomo. Surgem os direitos humanos, que viram direito autônomo, direito do mar, que viram direito autônomo. Isso que é chamado de fragmentação do direito internacional. O direito internacional, então, estaria se fragmentando cada vez mais, dando origem a especialidades. Vasconcelos comenta o seguinte: a fragmentação pode se referir, por um lado, e em sentido mais abrangente, à independência dos sistemas jurídicos temáticos que, de uma maneira autônoma, surgiram e se consolidaram do contexto global. Enquanto, por outro lado, pode designar as repartições sistêmicas internas que se apresentam no plano específico de um desses regimes. Então, a fragmentação a gente pode entender dessas duas maneiras, né? Sistemas jurídicos temáticos que ganham autonomia ou então subdivisão interna dentro de um mesmo regime. Essa chamada teoria da fragmentação foi pela primeira vez mencionada, tratada pela Comissão de Direito Internacional da ONU. E trata dos chamados regimes autocontidos. São regimes fechados. Por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
é um regime autocontido. Ele tem normas específicas lá, bem fechadinhas, sobre o direito do mar, uso do mar, navegação, o mar territorial dos estados, zona econômica exclusiva, uso do subsolo marinho. É um regime autocontido, ele tem suas regras, todas fechadinhas ali, né? E é um exemplo aí de regime autocontido. A concepção positivista clássica, um único sistema legal, logicamente ordenado e hierarquicamente estruturado. Distintos fenômenos, sobretudo políticos, converteram o que era uno e indivisível em um aparente pluralismo. São estruturas supranacionais. Então, essa é a crítica que se faz à teoria essa ideia de que o direito internacional está se fragmentando. Estariam surgindo regimes jurídicos dentro do direito internacional que adquirem autonomia e deixam de fazer parte do direito internacional. Por exemplo, o sistema de direitos humanos. Ele se chama, tecnicamente, Direito Internacional dos Direitos Humanos. Que é uma disciplina, um conjunto de normas internacionais que, de maneira incipiente, se desenvolve ao longo do século XIX, por exemplo, normas sobre proibição da escravidão, normas sobre direito de greve, direito do trabalho, vão se desenvolvendo de maneira lenta e gradativa ao longo do século XIX, tem um impulso após a Primeira Guerra e tem um outro impulso maior ainda após a Segunda Guerra, com o surgimento da ONU. Então, o direito internacional dos direitos humanos hoje é praticamente uma disciplina autônoma. Até se estuda a parte, se trata a parte do direito internacional dos direitos humanos, como só direitos humanos. Mas, estritamente, é parte do direito internacional. Os fundamentos do direito internacional se aplicam aos direitos humanos, se aplicam ao direito do mar, se aplicam enfim, a todos esses supostos regimes autocontidos. Então, é uma questão teórica. O direito internacional está se fragmentando, ele mantém uma unidade, E a opinião da maior parte dos especialistas é pela unidade efetiva do direito internacional. Que, na verdade, o direito internacional estaria se expandindo e não se fragmentando. Essas outras questões eu vou deixar para tratar na aula da semana que vem. Vamos parar por aqui. Dúvidas? Perguntas? Vou presumir que o silêncio é ausência de dúvida. Alessandra, você falou? Agora eu vi ali o vermelhinho, o azulzinho. Prof, eu tinha falado só aquela hora lá. Ah, desculpa. De novo, eu tô com esse mau contato aqui. Muito bem, turma. Então, encerramos aqui. Não tem chamada ainda, o Academos não está disponível. Então, encerramos aqui. Continuamos semana que vem. Vamos continuar falando aí dos tribunais internacionais, jurisdição universal e tal. É isso. Obrigado, gente. Boa noite. Bom Obrigada, fim de semana. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Bom Boa fim de noite, semana. prof. Boa noite. Boa noite. Professor, Ô, Paulo, pode falar. oi, eu só queria tirar, assim, explicar aquela mensagem que surgiu no meu estágio, aqui em Foz... Desculpa, Paulo, está cortando. Fala de novo. Oi, tá ouvindo agora, prof? Tô ouvindo, pode falar. Aqui em Foz, os servidores municipais são regidos, em sua maioria, por uma lei complementar, né? Que é o regime estatutário. Acontece, houve um acordo entre os professores, os sindicatos dos professores e o governo, e os professores agora municipais têm um regime próprio de plano de carreira, que era uma lei ordinária. Só que eles acabaram perdendo alguns benefícios durante esse processo que eles tinham no regime estatutário e que foram, entre aspas, derrogados por essa lei ordinária, que é esse novo plano de carreira. Aí, por isso que surgiu minha dúvida.
se esse novo plano de carreira, que é uma lei ordinária, poderia revogar esses benefícios que estavam em uma lei complementar que regia o plano deles. Olha, pergunta capciosa essa, hein? Porque tem várias questões envolvidas. É lei ordinária, lei complementar? Isso, ambas Municipais? Isso. Municipais. Aí eu já não saberia dizer, né? Também teria que ver o que diz a lei orgânica sobre isso. Achei que você estava falando de lei complementar, lei ordinária federais. Não. Né? Então é outra questão. Tem que partir da lei orgânica. Tem que ver pra lá ver qual é o sentido também, né? Se a acepção é a mesma que a gente dá no direito constitucional. Ah, beleza, vou dar uma lida então, prof. Obrigado. Isso, de nada. Tchau, tchau.